Arro pessoal, muito bom dia, começando aí mais uma live, dessa vez vamos falar sobre a lua cheia em Capricórnio, que acontece hoje, uma lua cheia muito especial, vocês vão entender o porquê, porque eu já anotei tudo aqui para a gente conversar. Bom, enquanto o Instagram vai notificando aí, vai avisando a galera, eu vou tomando uma aguinha aqui, e também deixando aqueles recados básicos, né? Se você gosta do que a gente conversa aqui, saiba que todo dia você pode ouvir uma reflexão astrológica para o dia, o astral do dia. Aonde você vai ouvir? Você vai ouvir no Spotify ou no YouTube. Você pode procurar lá Astrologia e Tantra e você vai receber essa reflexão todos os dias. De domingo a domingo eu mando ali uma reflexão astrológica. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Também, né, se você gosta aí desse conteúdo, saiba que tem inscrição aberta para o curso de astrologia. Eu falei sobre ele na última live, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. E também o curso de cristais. Você quer aprender a utilizar cristais, vem comigo, né, porque tem um curso muito legal onde você vai aprender tudo o que você precisa sobre os cristais. Também, se você gosta do mundo da saúde, do bem-estar, da performance, tem um grupo no WhatsApp onde eu compartilho algumas reflexões, você pode pedir aqui para mim. E se você quiser aproveitar as promoções atuais da Nuterra, uma das melhores aí é o combo Zengast com Zendocrine e o combo também Hortelã-Pimenta com Brief. Manda mensagem para mim. Vamos lá, pessoal, que eu tenho que fazer almoço ainda daqui a pouco. Lua cheia em Capricórnio, que acontece hoje, dia 21/6, às 22 horas e 7 minutos. Então, hoje à noite, quando você olhar, se você olhar para a Lua às 22 horas e 7 minutos, saiba que a Lua estará numa oposição exata ao Sol. Então, nesse momento, se inicia a fase da Lua cheia. Até lá, né, ainda hoje, a gente está na fase da Lua crescente. Claro que quase cheia, mas ainda é uma Lua crescente. Em Sagitário, porque ela entra em Capricórnio só à noite, às 20 horas, quando a Lua entra em Capricórnio. Então, a primeira coisa, como eu falei no astral do dia, isso já demonstra que teremos o fim de semana inteiro, né, de lua cheia em Capricórnio. E eu acho que nada é à toa, né, pessoal? Nada é à toa. O interessante de olhar os astros, porque a gente pode olhar para frente. E quando você olha para frente, você vai vendo como que as energias vão se desenrolando. Então a gente vai ter um fim de semana inteirinho de lua cheia em Capricórnio, ou seja, a lua vai estar potencializando toda aquela energia capricorniana. E o que acontece? A gente vai ter duas luas cheias em Capricórnio. Duas, uma seguida da outra. Isso não é tão comum, não é o padrão, né? O padrão é que a gente tenha, né, uma lua cheia ali em cada signo durante o ano. Mas ainda, o padrão, no geral, né, como que funciona? É que a gente tem a lua cheia sendo oposta ao signo que tivemos a lua nova. Então, por exemplo, se a gente tem uma lua nova em Câncer, é vamos dizer assim, o padrão ali que a gente tenha uma lua cheia em Capricórnio. Mas o que acontece? Como temos ali algumas pequenas alterações ali nos ciclos planetários, isso às vezes vai mudando. Então a gente está vindo de uma situação onde as luas elas não estão certinhas. Né? Por exemplo, essa lua cheia em Capricórnio vem de uma lua nova em Gêmeos. A lua nova em Gêmeos, qual que seria o que vem depois da lua nova em Gêmeos? Uma lua cheia em Sagitário. Mas a gente está tendo essas luas novas e cheias meio que desincronizadas. O que acontece é que, com essas duas luas cheias em Capricórnio agora, a gente vai passar a ter essa sincronização novamente. Então, teremos aí a lua nova em Aquário, lua cheia em Leão e assim por diante. Então, isso é bem interessante. O fato de termos duas luas cheias em Capricórnio traz uma ênfase para a energia desse signo, nesse período, né? E é uma coisa muito interessante que quem é o regente de Capricórnio é o planeta Saturno. Nesse momento, né, no dia de hoje, Saturno ainda está no movimento direto, mas ele está desacelerando. Por quê? Porque ele vai ficar retrógrado. Então a gente vai ter essa primeira lua cheia em Capricórnio com o regente Saturno no movimento direto ainda, lento, mas no movimento direto. A próxima lua cheia em Capricórnio já vai ser com Saturno retrógrado. Eu vou até dar uma olhadinha aqui rapidinho como é que vai ser essa próxima lua cheia. E uma coisa interessante também a se notar é que para poder acontecer, né, as duas luas cheias no signo de Capricórnio, o que a gente vai ter? A lua cheia agora no grau 1 de Câncer e Capricórnio, grau 1, ou seja, o primeiro grau, o início ali de Capricórnio, a próxima lua cheia em Capricórnio, que vai ser no dia 21 de julho, um domingo, vai ser no grau 29 de Capricórnio, ou seja, o último grau. Então a gente está pegando as duas pontas de Capricórnio. E olha que essa lua cheia em Capricórnio, a próxima já vai estar coladinho em Plutão, hein? Né, vamos analisar aí que a próxima vai ser bem forte. E o Saturno, né, da próxima lua cheia,
ele já estará retrógrado. Depois ainda teremos uma lua cheia em Aquário. A lua cheia em Aquário também traz uma ênfase para Saturno, porque ele é o regente tradicional, né, do signo de Aquário. Então vamos voltar aqui à lua de hoje, né? Porque eu só fui um pouco para frente para a gente ver que interessante que é esse momento onde a gente vai ter duas luas cheias em Capricórnio, ou seja, esse signo Capricórnio e a área que você tem Capricórnio no mapa, os planetas que você tem Capricórnio, estão numa ênfase muito grande e teremos o fim de semana inteirinho, né, com essa energia para a gente poder analisar, para a gente poder trabalhar. Então, olha que interessante, a gente vai poder ter esses 2 dias para fazer aquela grande, colocar aquele holofote, como que está essa energia de Capricórnio na nossa vida, né? Então, a lua cheia, né, que a gente sempre traz ali algumas reflexões, a repetição é a mãe do aprendizado, eu sempre falo, né? Então a lua cheia basicamente é o quê? É uma oposição entre o Sol e a Lua. A gente sabe, ó, Thaís chegando aqui, bom dia, faz tempo que eu não te vejo uma live, seja bem-vinda. Então a gente tem aí, bom dia Renata, Rô, seja bem-vinda também. A gente tem aqui a Lua sendo totalmente iluminada pelo Sol. Né? Então isso traz uma característica que é lindo, né? Então quando você olha para o céu, você vê a Lua toda brilhante, bonita, a noite fica mais clara, né? Então tudo isso traz um simbolismo, né, para a gente analisar. E o que a Lua cheia também representa? Né? Uma oposição. Ou seja, um astro está num signo, o outro astro está num signo totalmente oposto. Quem for participar do curso de astrologia, a Renata que está aqui já vai participar, a gente vai falar muito disso. Que nós temos 12 signos no zodíaco, né? Que são as 12 energias, os 12 arquétipos, mas a gente tem 6 eixos. Então a gente vai ver que, na verdade, os 6 eixos eles vão falar da polaridade, tem aí também a ver com as leis herméticas. Então, cada par, né, de signos que fazem parte de uma polaridade, eles falam de uma determinada energia, um puxando para uma ponta, o outro puxando para outra. Né? Então, quando a gente fala do Capricórnio e do Câncer, por exemplo, a gente fala muito da questão familiar, né, de carreira, a gente fala muito do emocional e do racional. Então, a gente sempre tem nos signos uma energia, né, um conglomerado de energias, na verdade, onde um signo puxa para uma ponta, o outro puxa para outra, e a nossa missão, o ideal é sempre ter o equilíbrio. E a lua cheia é sempre o momento que pede o equilíbrio. Então, é uma oportunidade. E na verdade a gente vai ter duas, né? Vamos ter duas oportunidades para essa energia. Ou seja, esse ano é uma grande oportunidade para a gente analisar e a gente equilibrar essa energia entre Capricórnio e Aquário no nosso mapa. Então esse equilíbrio pede o quê? Que a gente olhe para as duas pontas e veja se a gente está pendendo muito para outra ponta ou pendendo muito para outra ponta, ou a gente já está mais próximo de um equilíbrio. O Jung ele tem um conceito, né, que chama enantiodromia, que é o efeito pêndulo, basicamente. Né? Então, geralmente, quando você vai muito para um lado, pode acontecer no momento de estresse, no momento de mudança, ali, de ruptura, que você vá com tudo para o outro lado, mas de forma exagerada. Então, isso às vezes é um pouco complicado. Então, eu vou dar um exemplo ali dessa energia de Câncer e Capricórnio. Câncer é onde o Sol está, e temos uma ênfase canceriana, porque tem mais 2 planetas ali, e Capricórnio é onde a outra lua está. O signo de Câncer ele representa toda a temática da família, né? Então toda a questão familiar. O signo de Capricórnio ele já representa toda a questão do trabalho, da carreira, da missão de vida e assim por diante. Então basicamente o Câncer ele fala da família, da intimidade, do clã, e o Capricórnio fala da gente ir para o mundo e fazer ali a nossa missão, realizar o nosso trabalho e assim por diante. A gente sabe que os dois são importantes, né? Então, mas o que acontece, né? A nossa sociedade hoje, que até tem o livro lá do filósofo coreano, né, da Sociedade do Cansaço, eu li só o resumo rapidinho, não cheguei a ler o livro inteiro, até porque eu entendo um pouco o conceito do que ele está trazendo, né? E a gente tem aí esse conceito de que a nossa sociedade hoje, ela preza muito pela questão material, né, pela questão de carreira, de conquista, de dinheiro, tanto que quando vocês veem aí os memes de internet, eu já nem vejo mais tanto, né? Não sei se parou, é porque eu não vem para mim, né? Pela questão do algoritmo, mas quando você vê os memes, as brincadeiras ali de signo, sempre o Capricórnio é aquele que está contando dinheiro, que está trabalhando, que está buscando os dólares e assim por diante, né? Que é o CEO da empresa, é o presidente, porque se tem uma ênfase muito forte na questão da carreira. Só que tem uma frase também que eu sempre ouço dos empreendedores e eu concordo totalmente,
que diz que nenhum sucesso na carreira, nenhum sucesso no trabalho justifica, né, compensa um fracasso na família, na vida íntima. Então isso é muito interessante, porque a gente pode ter, aí novamente, né, vai para cada um olhar para o seu mapa. Aqui eu falo para todo mundo, eu trago as energias, mas é legal você olhar no seu mapa e olhar o seu contexto de vida. Né? Então, será que você está num equilíbrio que seria o ideal? Né? O equilíbrio é o quê? Eu dou atenção para minha família, eu dou atenção para minha carreira e eu consigo, né, transitar entre esses dois mundos sem prejudicar muito um ou prejudicar muito o outro. Esse seria o mundo ideal. Não é tão simples, não é tão fácil, a gente sabe, é um desafio, mas o desafio faz parte aí dessa nossa vida aqui na Terra, né? Mas o que pode acontecer? Você pode, de repente, constatar que você está muito presa ou muito preso à temática familiar. E com relação a isso, você não consegue, de repente, desenvolver a sua carreira, desenvolver sua missão, desenvolver o seu trabalho. E aí você tem que equilibrar isso. Olha lá, a Renata falando, Sol em Capricórnio e meio do Sol em Capricórnio. O desafio mesmo é ter esse equilíbrio. Imagino, porque no caso do Sol em Capricórnio tem essa missão, essa busca, né, desse desenvolvimento, desse ir para o mundo, desse contribuir com o mundo, que é incrível também, é importante. Mas às vezes a pessoa está muito presa à família e às vezes o preso à família não quer nem dizer que você está só cuidando da família ou só pensando ali, sei lá, de cuidar da casa, do lar e assim por diante. Pode ser de uma forma mais sutil e principalmente pelo Saturno estar numa condição que eu vou comentar aqui, né? Ele está standalone, pelo que eu estou vendo, ele não está falando com ninguém. O Saturno ele está ali na miúda, né? Ele está ali quietão no signo de Peixes, desacelerando e não falando com ninguém. Então isso traz uma temática muito forte do inconsciente. Então pode ser que também a gente não consiga dar uma ênfase, a gente não consiga dar uma atenção boa para a questão da carreira, para a questão capricorniana, por aprisionamentos inconscientes de questões familiares. Né? Então, quem me acompanha sabe que minha astrologia é terapêutica, minha astrologia é para trazer o autoconhecimento, é para ajudar a pessoa a se entender, a se curar, e por isso que eu trago também vários outros conhecimentos, né, que vão envolver psicologia e assim por diante. Então a gente sabe que a gente tem aí, a gente carrega, estamos numa temporada canceriana e está incrível o tanto de memória, o tanto de lembrança, o tanto de reflexão sobre a minha infância que está vindo para mim espontaneamente. Né? Eu ali passeando com o Duque hoje, né? E aí eu ouvindo lá um podcast, mas de repente começou a vir tanta memória, tanta reflexão, tanta elaboração que eu estava fazendo que eu falei, vou parar de ouvir e vou ficar eu aqui comigo com as minhas memórias, minhas lembranças da questão da infância. Então o período canceriano puxa muito isso. Então veja, se você não consegue dar uma ênfase para a questão da carreira, não está deslanchando, não está indo bem, não está conseguindo trabalho, coisa do tipo, pode ser por uma ênfase em aprisionamentos inconscientes com relação à família. Né? E aí é o momento para olhar, o Sol está ali, para colocar uma clareza, para dar uma olhada nessa situação. A Thaís também, ó, eu com Sol em Capricórnio também tenho essa dificuldade. Até ontem, no ritmo frenético de trabalho, e hoje, já sentindo a lua cheia pedindo para eu desacelerar. Então veja só, né? É interessante que cada um vai ter a sua reflexão. Né? Porque aí eu vou dar também a outra coisa. As pessoas podem estar presas na questão familiar, mas também as pessoas podem estar presas na questão capricorniana de conquista, de carreira, de dinheiro, não preciso trabalhar. Aí também é outra coisa clássica que a gente sempre vê. Né? Eu, como estudo muito toda a parte do desenvolvimento do ser humano, a gente vê muito isso. E foi o que aconteceu também comigo. Né? Os pais, na tentativa, por exemplo, de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, ficam ali se matando de trabalhar, mas não dão atenção, carinho, amor para os filhos. Depois tenta compensar com presente, com videogame, com coisas ali que, né, acham que vai, né, deixar a criança feliz, mas não é o que acontece. Né? Então a gente tem que ver isso também. Às vezes pode estar se dando ênfase numa questão de carreira, de trabalho, e esquecendo de detalhes emocionais, de detalhes de intimidade, que é uma questão do câncer, e que não vai ser substituída pelo dinheiro. Né? A gente sabe, claro, né, que a situação também, né, que a gente tem econômica às vezes obriga a pessoa a ficar ali buscando dinheiro, mas é importante buscar essa sutileza. Às vezes, e eu estava até ouvindo isso hoje também, né, porque olha que engraçado, entrou a temporada canceriana e eu já vi dois podcasts, um é o Groselha, né, o Sem Groselha, e o outro eu acho que, não lembro qual é o nome do outro, mas dois com o título ali, levando especialistas em inteligência emocional. E eu tenho falado bastante desse livro, que eu já estou, né, bem avançado nele, vou terminar em breve, o Emocional.
né? Então, essa questão da inteligência emocional está em alta agora, né? E é uma oportunidade para todo mundo olhar como é que estão as suas emoções. E aí eu ouvi, né, a especialista ali falando que é o que eu acredito também, né? Às vezes, o tempo hoje é muito escasso. Saturno e Capricórnio fala sobre o tempo, né? Lembra que Saturno está numa ênfase nessa lua cheia. Então, o tempo ele é escasso, a gente sabe que parece que você acorda, quando você menos vê, já está anoitecendo, e aí você dorme, parece que não tem o tempo de dormir direito, aí já começa o outro dia. Mas, às vezes, você ter um tempo pequeno, mas de qualidade, você pode compensar. Então, mesmo para aquelas pessoas que estão numa loucura de trabalho e falam, pô, estou com muita ênfase na questão de carreira, não estou conseguindo dar atenção para a família, para as emoções e assim por diante. Você pode ter uma estratégia de beleza, você não tem tanto tempo, você coloca tempos menores, mas de grande qualidade, né? E aí você pode compensar. A Gisela está pedindo o nome do livro, né? Então, ó, o nome do livro é Emocional. Emocional, a nova neurociência dos afetos. Emocional. O nome do autor é Leonard Mlodinow, né? E ele é um cara que ele tem vários livros, está na lista, né? Eu tenho uma lista na Amazon. Aliás, quem quiser me dar de presente, você vai na minha lista da Amazon e tem um monte de livro lá que eu fico monitorando quando tem promoções e assim por diante. Então eu já tenho vários outros livros dele que estão na fila. Não vou comprar agora, obviamente, porque enquanto eu não terminar esse, para que eu vou comprar outro, né? Mas eu fico ali monitorando, tal, quando eles lançam promoção. Ele tem um livro chamado O Andar do Bêbado, tem um chamado, se eu não me engano, Subliminar, Elástico. Então tem os livros que falam muito dessa coisa da mente e estou gostando bastante. Então fica a dica, né? Quem quiser aprender aí sobre as emoções, esse aqui o pessoal tem comentado muito que é uma atualização do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é famosíssimo. E como eu falei, a inteligência emocional está em alta agora nessa temporada canceriana. Bom, falando em emoções, então, o câncer representa emoções. Então, o câncer representa toda essa parte do elemento água emocional, e o Capricórnio, né, ele já representa a racionalidade, né, traz até aquele contexto lá de frieza, né, uma certa frieza, que é o Capricórnio. E a gente tem dentro da gente, nós seres humanos, temos o nosso lado racional, temos o lado emocional. Em cada pessoa existe uma proporção, né? Então tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais racionais. E é preciso ter um equilíbrio também dessas energias, porque não adianta você só ser racional, racional, racional e esquecer as emoções. Chega uma hora, a emoção vai te pegar, né? E não adianta também você ser só emocional, emocional, emocional e esquecer da racionalidade, porque isso pode prejudicar também. Então, vale a pena olhar, né, nesse momento se você está muito numa ponta ou muito na outra. Será que você está extremamente emocional e precisa de uma dose de racionalidade, de elemento terra, de pé no chão, de firmeza? Porque veja, as emoções, elemento água, câncer, se não tiver um local ali de terra, né, um local ali, como posso dizer, para dar forma, por exemplo, se não tiver esse copo, que representaria o elemento terra, afinal é feito de areia e assim por diante, se não tem esse copo para conter essa água ela se espalha, vai para todo lado, e aí fica uma coisa meio que aquelas emoções perdidas. Então, às vezes, se a pessoa está muito emocional, ela precisa de um pouco de racionalidade para equilibrar. E olha que interessante, às vezes, né, justamente o que traz isso é o relacionamento, né, porque estamos falando de uma oposição, e oposição sempre traz a temática de relacionamento à tona. O contrário também, se a pessoa está muito na racionalidade, talvez ela precise de uma dose de emoção. Ou seja, se ela estiver muito na racionalidade, ela está naquela terra dura, né, aquela terra seca, aquela terra que não dá fruto nenhum. E aí você joga uma água ali e você fertiliza aquela terra fica produtiva, fica fértil novamente. Então é um equilíbrio que a gente pode analisar. E o Capricórnio, ele fala muito, quer dizer, o Câncer, né, fala muito da intimidade, e o Capricórnio meio que de um distanciamento, né? Novamente, se a gente pensa na questão familiar, né, como aquela proximidade, o clã, aquela coisa mais íntima, e a questão do trabalho geralmente vai remeter ao quê? A um certo distanciamento. Então, obviamente, quando você está na sua casa, quando você está no seu lar, você está ali muito mais à vontade, você está muito mais, né, solto ali, solto, né? Está na sua casa. Você anda do jeito que você quiser, faz o que você quiser. Quando você está num ambiente empresarial, num ambiente público, é outra coisa, né? Você já está ali num ambiente onde você tem que ter uma persona, porque não dá para você ser totalmente, né, vamos dizer assim, tranquilo num ambiente desse. Né? Dando um exemplo básico, né? Você está em casa, você anda com roupa o que você quiser, ou até sem roupa. Se você está num ambiente público, numa empresa,
você primeiro, né? O ideal é que você escolha uma roupa adequada ali para aquele local, segundo as regras da sociedade, e em hipótese alguma na nossa sociedade atual você vai andar sem roupa num local desse. Então essa é a diferença de Câncer e Capricórnio. E o que é interessante notar, né? É também trazer esse resgate, né? Porque às vezes a pessoa ela está tão no mundo onde tem tão distanciamento que ela não gera vínculos afetivos, não gera essa intimidade que o Câncer pede, né? E o Capricórnio ele traz um pouco da questão da frieza, até porque lá no hemisfério norte, né, que é onde foi criada, né, todo esse conceito da astrologia, o Capricórnio ele faz o quê? Ele inicia o inverno. Então, quando quem assistiu Game of Thrones aqui, e ficou muito marcada aquela frase, né, que eles falam, o inverno está chegando, the winter is coming. Então, para as culturas, né, que vivem em climas onde vem aquela neve, onde vem aquele inverno rigoroso, não é o caso do Brasil, né? O Brasil é muito mais tranquilo. Ah, tá vindo o inverno, beleza, você vai botar uma blusa, mas eu olho lá fora, tá um solzão, se eu sair lá fora eu vou esquentar, inclusive, com sol. É outra pegada. Agora, quando você vai num lugar que chegou inverno, significa que vai vir a nevasca, né? Que vai vir neve para todo lado, a neve vai soterrar todas as plantas vão morrer naquele período ali. Então era muito mais complicado. Ou seja, era um período de muita dificuldade para aqueles seres humanos. Então, assim, o Capricórnio, que ele traz o início do inverno, ele fala o quê? Olha, agora não é tempo de a gente ficar ali meio que pensando, não sei o quê, tem que se preparar. Né? Então traz uma certa frieza a questão do Capricórnio para você se preparar para passar por um inverno e não morrer nesse inverno. Né? Então é isso que o Capricórnio traz para a gente e por isso que ele traz esse foco ali na sobrevivência e às vezes esquece da questão mais emocional, mais íntima. Bom, então o resumo é, veja o equilíbrio que você tem que ter dessas duas energias. Mas claro, você tem que olhar no seu mapa também quais são as duas áreas da vida, né, que estão representadas pelas casas astrológicas, onde você vai ter o início de Capricórnio e o início de Câncer. Também essas duas áreas da vida precisam aí de um equilíbrio. Né, quanto de atenção você está dando para uma área ou para outra. A lua cheia também fala sobre colheita, né? Então, aquilo que a gente plantou na lua nova começa a se demonstrar agora. Então é uma coisa interessante porque a gente sabe, eu sempre falo aqui, né? Tem colheitas mais rápidas e tem colheitas mais demoradas. Então, uma coisa é eu plantar, sei lá, um pé de alface, né, que rapidamente ele vai crescendo e eu posso colher aquele pé de alface. Agora, se eu plantar um abacateiro, por exemplo, eu vou demorar um tempão até essa árvore crescer e dar frutos. A nossa vida também é assim. A gente tem coisas mais rápidas que a gente vai colhendo e tem coisas mais longas, mais demoradas, projetos mais longos. Então você pode observar também nesse momento de lua cheia que é demonstrado aquilo que você plantou na última lua nova ou nas últimas luas novas, como que você está colhendo. Eu estou colhendo que finalmente eu estou com a inscrição do curso de astrologia aberta. Ontem eu consegui repor um pouco da minha energia, né? Estou repondo agora. Inclusive vai ser o cristal que eu vou indicar, né? Para quem quiser passar nessa lua cheia. E já coloquei até a descrição do curso ali. E em breve a gente inicia a nossa jornada ali para semanalmente nos encontrarmos e aprendermos astrologia a fundo. Então veja qual que é a colheita que está vindo para você nesse momento. A lua cheia também fala de um transbordo, e principalmente um transbordo emocional. A gente sabe que as emoções elas ficam mais afloradas no momento da lua cheia. Os animais sentem isso, a gente vê também movimento das plantas. Tem gente que tem mais dificuldade para dormir. Aliás, eu estou doido para ouvir, tem um podcast do Matthew Walker, que é o estudioso ali da parte do sono, e ele lançou um podcast falando sobre os ciclos lunares. Eu não ouvi inteiro ainda, mas eu ouvi o início e parece que ele fala nisso, que até pelas pesquisas que ele traz tem isso mesmo. A lua cheia pode trazer uma certa dificuldade maior, né, de se dormir. Depois eu vou ouvir ele inteirinho para ver a constatação que ele faz nos estudos. Mas a minha constatação empírica é fato. Né? Na lua cheia, a tendência é eu dormir menos. A tendência é ter uma dificuldade maior de dormir. Por quê? Tem mais luz. A noite ela se torna clara, né? Então traz também uma incitação maior, as emoções ficam mais afloradas. Então é um momento muito bom também para você ver o que vem à tona. Né? Quais são aquelas emoções que de repente estão quietinhas ali, e aí vem a lua cheia e traz à tona. Né? O nome do podcast, eu não sei o nome do podcast, mas é do Matthew Walker, né? Então se você colocar ali, não sei se eu consigo escrever aqui direitinho, mas Matthew Walker, M-A-T-T-E-W, né? Walker, né, de caminhante, W-A-L-K-E-R,
E aí aparece lá, ele tem um podcast, inclusive ele fez uma sequência de 6 episódios com o Huberman, né, falando também sobre o sono. Então é bem interessante para quem gosta de estudar sobre o sono. A primeira coisa que eu indicaria é o livro dele, né? O livro O Porquê Dormimos, e eu fiz uma live já sobre isso. Então quem não viu ainda, tem uma live aqui no canal. Então veja, né, quais são as emoções que vão vir à tona. Exatamente, ó, escreveu certinho, e o nome é Renata, quem quiser pesquisar, né, tá ali o nome nos comentários. Uma coisa que chama atenção, principalmente para quem é do Brasil, né, então para quem está em outra localidade pode mudar um pouquinho, mas novamente, quem é do Brasil e está em outro país ainda pega essa energia nossa aqui, porque essa lua cheia acontece com ascendente em peixes. Olha aí a galera que tem ascendente em peixes aí como eu, né? Vai ter esse mapa meio que equivalente ao nosso mapa natal, o que significa que, como já temos 3 planetas em câncer, 2 planetas em peixes, e aí vem o ascendente em peixes também, a gente tem um predomínio muito grande do elemento água. Ou seja, essa lua cheia, ela traz um tsunami para a gente. Ela traz muita movimentação do elemento água. É o elemento que está em predomínio. A gente vai analisar os elementos direitinho no curso de astrologia, mas já, né, trazendo para todo mundo, o elemento água fala das emoções, né, então todo esse padrão emocional. E aí, novamente, né, como a lua cheia ela ilumina, ela clareia, ela transborda, pode ser que emoções que estavam ali mais quietinhas surjam agora para serem trabalhadas. A lua cheia, ela pode durar assim, a gente pode analisar esse mapa durando até a lua minguante, ou seja, 7 dias, mas como é uma lua cheia, tem uma força ali, a gente conta aí com pelo menos até a próxima lua nova. Ou seja, dentro dos próximos 15 dias, a gente está aí nessa energia desse mapa que a gente está conversando. Bom, novamente, ela vem aí, né, de uma lua nova em Gêmeos, então a gente teve toda essa temática geminiana da comunicação, dos estudos e da racionalidade de Gêmeos, que agora tem que ser equilibrada com a emocionalidade, né, do Câncer. Então é interessante notar isso. Teremos 2 luas cheias em Capricórnio, como eu comentei, então traz uma ênfase muito grande para esse signo. Né? Essa área de Capricórnio no nosso mapa está recebendo aí 2 luas cheias, que não é o padrão. E vai ter esse acerto do ciclo lunar que eu comentei, né? Que aí a gente vai ter as próximas luas cheias meio que sincronizadas com a lua nova. Então, até a lua nova no signo, a lua cheia fica exatamente na outra polaridade. O que a gente tem de aspectos nesse mapa para a gente analisar? Primeira coisa, a gente tem 3 planetas em Câncer. Então, o Sol está lá em Câncer, está no início de Câncer. Essa a lua cheia vem logo depois do solstício, que foi ontem. Né? Então, o Sol entrou em Câncer ontem no finalzinho do dia. E aí a gente teve aí o solstício de inverno aqui no Brasil e lá no hemisfério norte o solstício de verão. E esse Sol ele está ali junto com Vênus e Mercúrio. Ou seja, tem um certo, a gente pode chamar de um cabo de guerra que existe ali entre esses 2 signos, né, Câncer e Capricórnio, mas tem uma ênfase maior aqui no signo de Câncer, porque tem 3 planetas em Câncer. Então é um grande convite agora para a gente olhar para esse lado emocional, como eu comentei. Né? Então temos 3 planetas passando pelo signo de Câncer. Mas a Lua em Capricórnio vem se certificar de que não estamos nos afogando nas emoções também. Né? Porque também não adianta a gente ficar ali totalmente imerso nas emoções sem ter um pouco de racionalidade para poder compensar. Até porque tem uma característica dessa lua cheia que traz um desafio com Netuno. Então, pelos graus, né, pela questão dos graus, que também quem for fazer o curso a gente vai entender direitinho a questão dos aspectos planetários, pelos graus, a gente está com uma quadratura muito forte com Netuno. Ou seja, o planeta das águas, o planeta do inconsciente, também da espiritualidade, né, do amor incondicional. Esse planeta ele está pressionando, ele está fazendo uma quadratura com o Sol e com a Lua. Ou seja, é como se já temos uma ênfase no elemento água, chega Netuno e traz mais água ainda. Né? E a gente sabe que o excesso de água pode ser extremamente desafiador. Então, o Netuno está nessa quadratura, o que ameniza um pouco essa quadratura é que os signos em si são compatíveis, porque o que acontece? Por que está em quadratura? Porque o Netuno está quase em Áries. Se Netuno já estivesse em Áries, seria aquela quadratura porrada mesmo, né? Porque seriam os 3 signos cardinais ali se estranhando. O Netuno ainda está em Peixes, mas ele já está com um pezinho em Áries. Então, está nessa transição, nesse momento ali de também, né, nessa aquela coisa do tipo, está misturando já com a energia de Áries. Então, o que eu diria, né? Primeiro,
A quadratura com Netuno pode deixar as coisas um pouco mais embotadas, um pouco mais nebulosas, um pouco mais difíceis de entender, né? Novamente, a gente pode estar com uma questão emocional muito forte, que aí o Capricórnio, talvez até, né, eu diria que o universo trouxe duas luas cheias em Capricórnio, né, para trazer um pouco mais de terra para esse tanto de água que está surgindo. E aí o que acontece é que isso pode trazer desafios. Por isso que eu já comentei, use lá suas pedras que são aterradoras, que ajudam na concentração. Use seus óleos essenciais que são aterradores e ajudam na concentração. Faça a respiração que eu comentei ontem, né? Vá caminhar na natureza, faça o grounding, tudo isso para poder estar aqui, né, presente, porque o Netuno, ele às vezes deixa a gente. Ó, só para vocês entenderem, Netuno rege tudo que é alterador de consciência. Então Netuno tem tudo a ver. Imagina quando você está bêbado, né? Então, não estou conseguindo nem ficar em pé direito, está trançando as pernas ali de. É Netuno. Netuno no negativo. É claro que. E o que significa também, né? Fica a dica aí para a galera que gosta de bebidas ou qualquer outro alterador de consciência, nos próximos 15 dias, muito cuidado, né? Porque essa questão da bebida pode, né, trazer algumas consequências não legais aí. Então, muita atenção a isso. Mas também é sempre uma oportunidade, né? Porque eu falo que todo aspecto, mesmo o desafiador, ele é um contato com o planeta. Então a gente tem essa possibilidade de ativar esse arquétipo na gente. Então, a quadratura com Netuno pode nos forçar de alguma forma, nos convidar a realmente olhar para o nosso inconsciente, a ver aquilo que está enterrado ali no inconsciente. E olha que legal, lembra que eu falei lá no início? Às vezes eu não estou dando certo na carreira, não está, né, não tá virando ali muito legal, ali, não estou tendo um emprego, não estou tendo ganhos financeiros, estou tendo dificuldade ali na parte da carreira, e às vezes são aprisionamentos inconscientes que vêm lá dos padrões familiares. Aí a quadratura com Netuno obriga a gente a olhar para isso. Né? Então fala, beleza, olha para isso, o que está acontecendo? Né? Quais são os aprisionamentos? O que tinha ali na infância que de repente ainda ficou preso e gerou um padrão que pode hoje estar trazendo essa dificuldade? Então a quadratura com Netuno, ela é interessante para isso. É interessante para a gente fazer esse mergulho no inconsciente, já que tem um tsunami vindo à tona, né, um tsunami energético aí, que você mergulhe ali e enxergue tudo que está embaixo d'água, que é a representação do nosso inconsciente. E para reforçar isso, quando a gente estuda astrologia, tem a técnica do dispositor, né, que a gente vai falar sobre isso no curso, que traz aquela importância. Então, assim, a Lua está em Capricórnio, está naquela ênfase em Capricórnio. Quem é o regente de Capricórnio? Né? Quem é o dono da casa de Capricórnio? É o tio Saturno, né? O famoso grande maléfico, aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui. O Saturno, ele está onde? Ele está em Peixes, ou seja, ele traz uma ênfase maior para essa questão da água. Ela traz essa coisa das emoções, da nossa saúde mental. Né? Como é que está a nossa saúde mental, nosso inconsciente? E o Saturno, ele está numa característica que eu já comentei aqui, que ele não está fazendo aspecto com ninguém, né? Então ele está ali sozinho no canto dele, está quietão ali. Isso traz uma característica, porque geralmente os planetas eles estão se falando em aspecto, né? Saturno está lá sozinho e, olha lá, tá isso, meu Saturno é em Peixes, então você está passando ou já passou pelo retorno do Saturno, né? É aquele momento muito forte de amadurecimento, de acerto de caminho de vida, você está bem nesse momento. Então o Saturno ele está chamado standalone. Ele está ali quietão, não falando com ninguém. Então traz uma ênfase muito grande, eu diria aqui, para a gente analisar nossos bloqueios emocionais, nossos bloqueios mentais, as questões que estão ali nas nossas couraças, né? Eu estou quase terminando também o livro do Reich, né, a função do orgasmo, a famosa função do orgasmo. Eu compartilhei hoje de manhã também, né, um trechinho que ele fala de como a couraça muscular, né, que tem os segmentos de couraça que ele mapeou, mas em qualquer ponto ali do nosso corpo a gente pode ter um enrijecimento, uma couraça muscular que vem de uma questão emocional que ficou presa ali. Essa tensão muscular ela contrai, né? Ela comprime as veias, artérias, ela comprime tudo que é o fluxo de energia. Então, às vezes, uma dor que você tem, né? Por isso que quando eu faço uma massagem aqui, né? Às vezes está doendo aqui, eu vou fazer uma massagem, libera a energia para ela poder fluir, né? E aí diminui a dor, dá uma passada na dor. Então a couraça é isso, só que a dor da couraça é um pouco diferente de uma dor muscular qualquer. Então aqui, por exemplo, se eu faço o exercício, né, elevação lateral lá do ombro, fica dolorido. Aí eu faço a massagem rapidamente com óleo essencial, inclusive um que eu vou indicar para esse momento, dá aquela aliviada. Agora, a dor da couraça é um pouco diferente.
é uma dor mais doida, assim, né? É uma coisa que parece, quando eu estou apertando alguém, a coraça de alguém ali, parece que a pessoa está recebendo um punhal ali, porque é uma dor diferente, é uma dor que às vezes a pessoa chora e tem tudo isso. Mas o Saturno ele pode estar mostrando isso. Né? Quais são as couraças, quais são os nossos bloqueios. E justamente, além dele estar sozinho lá em standalone no signo de peixes, ele já está bem lento. Por que ele está bem lento? Porque ele vai retrogradar. Né? Ele vai retrogradar agora no final de junho. Então ele vai ir para o seu movimento retrógrado. E como eu falei, a próxima lua cheia em Capricórnio já é com o regente da lua cheia, o Saturno, no movimento retrógrado. Né? A Renata falou, tem um Saturno em Sagitário, ou seja, se você tem um Saturno em Sagitário, você está passando por um setênio. Em algum momento ali, ou já aconteceu ou vai acontecer, a quadratura de Saturno a Saturno, porque Peixes e Sagitário formam uma quadratura. Então, esses são os ciclos de 7 anos que a gente tem até estudados pela antroposofia e na astrologia também, por conta do Saturno, que a gente recebe aquele empurrão de evolução. Né? Então, podem até acontecer coisas fortes e importantes nesse momento, porque é o convite, né, do setênio, a questão de uma evolução. Então, o Saturno, a cada 7 anos, ele vem dar uma pressionada. Não é só no retorno do Saturno. Né? Algumas pessoas falam muito do retorno do Saturno, que é o mais forte, obviamente, porque a conjunção é o aspecto mais forte, mas depois do retorno do Saturno, 7 anos depois vem a quadratura. Né? 7 anos depois vem a oposição, e assim por diante. Então são ciclos de 7 anos muito importantes. Agora, para trazer ainda tudo isso, o que a gente tem também? A nossa querida Lilith. Lilith está no grau 29, né, do signo de Virgem, ou seja, aliás, 29, 11, 11, né, 29 graus, 11 minutos, né, e 11 segundos. Então, 11, 11, a Lilith está ali, no último grau de Virgem, né, no último grau, grau anarético, grau crítico, fazendo oposição a Netuno, que também está no grau crítico de Peixes, 29 graus e 54 minutos. Então é como se a gente fosse convidado também a encarar questões do inconsciente, dores, né? Questões envolvendo abandono, rejeição, abuso sexual. Não posso falar a palavra porque acho que tem a coisa de derrubarem a live, enfim, não sei, mas questões envolvendo Lilith, né, que podem estar bloqueadas ali, e a oposição a Netuno convida a gente a encarar, né, a mergulhar no inconsciente e entender essas situações. Então, eu diria que é uma lua cheia extremamente terapêutica. A Renata falou, não vejo a hora de fazer um mapa contigo. Bora fazer. Eu vou aproveitar esse fim de semana, quero pegar e ir agendando aí com todo mundo que já, né, pegou aquela promoção, quem tá, vamos embora. Semana que vem a gente já consegue ir, e tem nos horários aí bonitinho. Então, traz uma questão ali bem terapêutica, bem forte. E o último aspecto interessante para a gente falar aqui é um aspecto que ajuda bastante, né, tudo isso. Porque o Mercúrio, que está lá em Câncer, ou seja, a nossa mente, a nossa comunicação está mais emocional, está voltada ao passado. Eu diria que foi justamente quando Mercúrio entrou em Câncer, junto com a Vênus, que começou a vir um monte de lembrança, de memória, né, para mim. Então esse Mercúrio, ele recebe um aspecto fluente de Marte, bem forte. E o bom é o quê? Marte está lá em Touro. Então Marte traz um pouco da firmeza, da terra, da praticidade, para esse lado mais intuicional ali do Mercúrio em Câncer. Então, novamente, né, é como se trouxesse coragem, iniciativa para nossa mente, coragem de falar de alguns temas. Né? Eu estava até conversando com um amigo meu aqui ontem, que assim, se a pessoa está fazendo terapia, está fazendo um atendimento com alguém, e ela não coloca ali a realidade, né, ela não coloca ali a verdade, ela não se abre, fica desafiador, né? Fica complicado. Então, já fica a dica, né, para todo mundo. Se você escolheu alguém para te ajudar numa jornada, vai fazer um atendimento terapêutico, alguma coisa assim, tenha confiança para poder falar as coisas, né? Porque senão, às vezes, fica uma coisa mais complicada. Se é um atendimento que, beleza, a pessoa vai toda semana, isso vai sendo descoberto ali ao longo do tempo. Mas se é um único atendimento, se é uma coisa mais pontual, é importante você abrir. Por isso que eu sempre mando a ficha de avaliação para a pessoa que vai passar comigo, e eu falo para a pessoa, né? Quanto mais profunda, quanto mais sincera for as respostas na ficha, mais você vai ter lembranças, memórias também. Tem gente que chora respondendo a ficha, e mais eu vou poder olhar para aquilo e a gente vai poder mergulhar, né, e ter uma sessão muito rica. Porque se a gente tem uma única sessão, eu sempre busco com que aquela sessão seja, às vezes é um tsunami de mensagem, né, de reflexão na pessoa, ela fica até meio assim, do tipo, e agora? Eu vou falar agora, ouça a gravação e depois você vai metabolizando tudo isso.
mas para quem pode fazer uma sequência de atendimentos também é legal, porque a gente vai construindo tudo ao longo do tempo. Então, esse Mercúrio, junto com Marte ali, ajuda a ter coragem, iniciativa. Então, falar sobre alguns temas que são tabus, alguns temas que são muito dolorosos, né? Alguns temas que vêm à memória e que precisam ser colocados à tona. Então, novamente, são 15 dias aí de um momento terapêutico muito interessante. Um detalhe, né, e até por isso que eu escolhi essa pedrinha aqui, né, que é o jaspe sanguíneo, né, falei sobre ela ontem, jaspe sanguíneo, uma pedra lindíssima, está comigo aqui para eu poder repor a minha energia, né, conseguir trazer novamente a energia depois do tombão ali que eu tomei, né, nas 2 últimas semanas. O que acontece? A Thaís falando, é assim mesmo, eu ouço sempre meu mapa com você. Maravilha, tamo junto, então volta e meia você está ouvindo minha voz aí, a gente está conversando aí, nem que seja à distância, né? Muito legal. Aliás, eu não sei se você viu, né? Fica a dica, aproveita essas promoções da Terra, porque tem ali alguns pares interessantíssimos. Tem o Zendocrine e o Zengast, são 2 óleos que vale a pena ter e tá praticamente um bogo, né? É quase 2 pelo preço de um, além do Peppermint e do Brief. Vale muito a pena aproveitar. Eles falaram que vai até o dia 26 ou até acabar o estoque. Então, se acabar o estoque, acabou, ou então é até o dia 26. Até porque dia 28 vai ter a convenção e vão ter lançamentos, né? Vai ter umas coisas que vão mudar ali. Bom, então, dentro de tudo isso, a pedrinha que eu indicaria, aí novamente voltando, né? A quadratura com Netuno, ela traz uma outra questão também que vale a pena comentar. O Netuno, ele tende a drenar um pouco a energia, né? Ele tende a tirar um pouco a energia. E ele fala muito sobre contaminações, ele fala muito sobre disseminação de doença e aquela coisa toda. Eu tenho visto, inclusive, né, além de eu ter, né, caído de cama, eu tenho visto várias pessoas, ontem mesmo na live, uma pessoa amiga nossa falando aqui que, né, também estava com questão do olfato, não estava conseguindo, né, sentir o olfato, e várias pessoas que eu tenho visto aí que também, né, caíram de cama, ou dengue, ou a gripe forte, ou não sei o quê. Enfim, isso fica forte também, porque o Netuno ele tende a drenar um pouco a nossa energia. Então o jaspe sanguíneo, ela é uma pedra que a especialidade dela, ela tem várias coisas, né, que a gente pode falar sobre ela, mas o principal é você fortalecer o sistema imunológico, fortalecer a vitalidade. Então, olha lá, a Renata falou, eu tive influenza. Então, assim, isso porque a gente já está construindo, né, essa quadratura com Netuno, ela já está sendo construída e fica marcada, né, nesse mapa de lua cheia. Na verdade, ficou marcado até no solstício. Então, nos próximos 3 meses, isso vai ficar meio que permeando aquilo, né? Essa quadratura com Netuno ela vai ficar um pouco presente de fundo aí. Então vale muito a pena, se você tiver um jaspe sanguíneo, utilizar essa pedra de fortalecimento. O jaspe sanguíneo talvez não seja tão comum, né? Se você não tiver o jaspe sanguíneo, vale a pena usar também o quartzo verde. O quartzo verde já é uma pedra extremamente comum, né? Você encontra em qualquer lugar, é possível que você já tenha, então pode usar o quartzo verde também. Porque além dela trazer essa questão da energia, da saúde, ela também ajuda no aterramento, tanto o jaspe sanguíneo quanto o quartzo verde, porque eles contêm ferro na composição, né? Então é bem interessante. E o óleo essencial que eu indicaria aqui é o Wintergreen. O Wintergreen, esse óleo maravilhoso, também chamado de Gaultéria. Ó, a Thaís está com um quartzo verde agora, maravilha. Ó, o Wintergreen, o cheiro desse óleo, eu acho ele maravilhoso, né? Esse óleo ele tem o salisilicato de metila, que é o componente, né, que inspirou aí o gelol, essas pomadas que tem aí para dor, só que aqui é o natural, né? Aqui é a planta que dá o salisilicato de metila natural. Então o Intergreen, ele é maravilhoso. Eu adoro esse cheiro, principalmente no frio, é aquele cheiro que aquece. O gosto dele também é bom, embora não seja um óleo para se tomar, né? Ele tem até uma tampa diferente, porque não é para a gente ingerir esse óleo. Mas ele é usado como flavorizante, por exemplo, em pasta de dente. Ele é muito bom, né, para a parte bucal. Então, de vez em quando eu coloco ele na pasta de dente, escovo os dentes, fica aquele gostinho bom, eu não vou engolir, eu vou cuspir, assim como uma pasta de dente qualquer, né? Ninguém come pasta de dente. Então esse óleo ele é incrível, ele tem um cheiro muito bom, ele tem esse gostinho dele que eu gosto bastante. E por que eu escolhi ele? Né? Porque ele está totalmente associado ao signo de Capricórnio, que tem essa ênfase. Eu quero trazer meu querido livro aqui da Margaret, que nos acompanha nas lives aqui, quando eu falo de óleo essencial, e ela comenta aqui, né, Gaultéria, que é o Wintergreen, e a palavra-chave que ela coloca é ajustamento de atitude. Né? Então veja que eu falei muito, né, nessa live da questão do equilíbrio.
Então, o quanto estamos para o lado Capricórnio, o quanto estamos para o lado de Câncer e o ajuste que pode ser feito. Ela comenta aqui, né, que esse óleo é associado a Capricórnio e Saturno e só, né? Então, para ela é o foco ali Saturno e Capricórnio. E olha que interessante as características desse óleo que eu vou ler aqui, que aí quem quiser também esse óleo, aproveita, compra ali, já pega a promoção ali do Brief com Peppermint, do Zengest com Zendocrine e já põe o Intergreen no meio, né? Aí você consegue ter esse óleo, né, disponível ali para você. Olha só, o uso espiritual, ela comenta aqui, essa planta ajudará você a se libertar dos padrões familiares e do karma pessoal em nível espiritual. Então, olha que eu falei, isso aqui tem tudo a ver com essa lua cheia. A se libertar dos padrões familiares. Então, quais são os padrões familiares que possam estar te aprisionando ali? Né? Então, se você ler o seu mapa e ver, pô, de repente tem uma lua desafiada aqui, tem uma casa 4 com Saturno, aí conversa, aí lembra, aí vê, pode usar o Intergreen para poder ir reprogramando e se libertando. Ele comenta aqui, né? Em uma mistura sinergética, ela acrescenta energia curativa para remover bloqueios energéticos que se acumularam no corpo. Lembra que eu falei das couraças? E não é à toa que esse óleo ele é muito utilizado para dor muscular. Né? Então ele faz parte, inclusive, do Deep Blue. O Deep Blue é a famosa mistura da Doterra para dor muscular. Todo mundo deveria ter também, quem faz exercício principalmente. Né? Tem versão pomada, tem versão óleo, tem versão roll-on. E o Intergreen ele está lá. Né? Ele faz parte da sinergia com vários outros óleos. E olha que interessante, remover bloqueios energéticos. Então veja, muitas vezes a dor que você está tendo, que na parte indiana, né, a gente chama de marmas, pontos marmas, que podem bloquear o prana ali e gera essa dor. Aí você faz só massagem em si, já ajudaria a liberar. Mas com o Intergreen, imagina, isso se multiplica. Né, porque fisicamente, o salisilicato de metila, ele tem uma questão anti-inflamatória, tirar dor e assim por diante, e energeticamente o óleo ajuda você a liberar o fluxo de energia. Bom, o uso mental dele, olha só, esse óleo o ajudará a se livrar de pensamentos negativos repetitivos, do conflito mental e das concepções errôneas, limpando a sua mente. E o Capricórnio, eu sempre falo, né, o Capricórnio tem que tomar cuidado, porque um lado sombra do Capricórnio é justamente o quê? A negatividade, o pensamento negativo. Por quê? É como se fosse uma programação biológica do Capricórnio que faz parte de nós, seres humanos, em que a gente tem que pensar no que vai dar errado, porque é como se o que vai dar certo não vai nos influenciar de forma complicada. Eu vou dar um exemplo. Isso a própria ciência mostra que o nosso cérebro ele é programado para enxergar o negativo. Mas isso tem um porquê. Né? Porque imagina, se você está andando numa selva, na selva indiana, né? Porque na selva indiana tem tigres, né? Olha lá, a Luísa falou aqui, ó, tem o Sol em Capricórnio, é assim mesmo. Olha só, temos Capricórnio está presente aqui na live, hein? Estou vendo que a energia de Capricórnio está forte. Imagina que você está andando numa floresta indiana, né? E, tipo eu andando hoje, eu vi uma flor linda. Mas porque eu sei que aqui não tem um tigre que vai me atacar, né? Então eu fico realmente olhando, e também eu já estou fazendo essa reprogramação há um tempo. Então eu procuro olhar, né, as coisas bonitas, as coisas que chamam a atenção. Então eu vi uma flor linda, uma flor violeta, eu trouxe para Sullivan tudo, e peguei ela. Né? Aí eu peguei e essa florzinha. Agora imagina você andando numa selva indiana cheia de bichos, de animais, tigres, né? E aí você tá ali, que flor bonita, não sei o quê, e não viu o tigre que tá ali atrás de você. Aí de repente esse tigre pula, né? E você vai ser o jantar do tigre ali, né, naquele momento. Então o nosso cérebro, ele fica ali olhando os perigos. Né? Porque se eu passar e não ver uma flor bonita, tudo bem, eu sigo vivo. Agora, se eu passar e não ver o tigre, eu morri e meus genes não foram para frente. Né? Então a gente foi programado para olhar o negativo. Em Capricórnio, principalmente olhando para o inverno, fala, o inverno está chegando. Se eu não olhar para o negativo, se eu não tiver esse receio do inverno, também eu posso passar como aquela história da cigarra e da formiga, tal. Então eu não vou trabalhar aqui, não vou me preparar, de repente vem o inverno e me pega. Só que hoje em dia, como eu falei, né? Eu estou andando aqui, não vai pular um tigre, nem uma onça, né? Aqui nem onça teria. Então, a gente tem que entender que a gente tem que reprogramar o nosso cérebro para não ficar voltado para o negativo. O Capricórnio tem uma ênfase nisso, mas todo mundo tem Capricórnio no mapa. Pode não ser o Sol, mas pode ser outro planeta. E, de qualquer forma, Capricórnio está numa área da vida.
Então veja esse óleo ajudando a gente a se livrar desses pensamentos negativos repetitivos que vão baixar a nossa frequência e, como a gente sabe, né, pela lei da atração, por tudo isso, a gente pode atrair coisas que não são legais. Então, olha que interessante o uso mental desse óleo. E aí você pode usar como? Você pode usar na respiração, né, fazendo a respiração que eu ensinei ontem, não sei quem não viu essa live, dá uma olhada que ela está ali. Pode usar para massagear aqui o Ajna Chakra, e assim vai. A Gisela falou, estou usando Deep Blue na fascite plantar para massagear a região. Maravilhoso. Eu faço minhas misturinhas, aqui é um vidro de Deep Blue, que já acabou, né? Então eu até tirei o rótulo e faço minhas misturinhas aqui. Eu ponho o próprio Deep Blue, ponho os outros óleos, porque eu vivo fazendo massagem, né? Minhas mãos são de massagem, então eu estou sempre, né, pegando aqui a parte. Aqui, ó, hoje está tranquilo, mas daqui a pouco, quando vai passando o dia, vai acumulando coisa aqui no plexo solar, aí eu vou soltando aqui, vou liberando tudo. Olha lá, Thaís falou, só temos capricornianas aqui, olha só. Flaviana, minha lua está em Sagitário, já tive um namorado com lua em Capricórnio, muito difícil, tinha essa coisa de racionalidade até negatividade. Eu sei muito bem, estou sofrendo um pouquinho com luas em Capricórnios aí. Eu que tenho lua em Câncer, imagina, né? A Renata, eu estou sempre preocupada com cachorros soltos na rua, deve ser herança dessa preocupação. Com certeza, com certeza. Aqui é como eu falei, né? A gente tem que reprogramar o nosso cérebro, porque isso é útil, né? Então, por exemplo, se você vai atravessar uma rua, é importante que você olhe, né, para o carro que está passando, para você não ser atropelado. Mas ficar só focando no negativo pode impedir você de ver as coisas belas. Então, essa flor, ela estava ali, né, no chão, ali, meio que escondidinha, mas ela era lindíssima. E aí eu consegui olhar para essa flor. Né? Então, a gente tem que ter essa limpeza de medos e de preocupações, porque isso atrapalha. Né? Olha, já está dando 10h51, deixa eu correr aqui. Uso emocional. A principal característica energética desse óleo é o de remover a dor. Né? E veja, é assim, né? Assim no físico, assim como no emocional, no espiritual, no mental. Esse óleo, a principal função dele é remover a dor. Né? Você está com dor muscular, o Intergreen ajuda bastante. E olha só, adicione uma gota a uma mistura sinergética para curar antigas feridas emocionais. Então, eu, por exemplo, né, eu acrescentaria aqui, se eu fosse mexer nessa tabela, né, eu acrescentaria aqui que esse óleo ele pode ser muito utilizado para Quiron também. Né? Quiron, que fala sobre dores, feridas. Né? Então, esse óleo aqui ajuda a curar feridas emocionais. Novamente, o cheiro dele é muito reconfortante, é muito gostoso, eu pelo menos adoro. Né? E ela comenta aqui, né? Esse óleo o ajudará a descobrir quais emoções estão sepultadas na mente subconsciente. Então, novamente, a lua cheia, ela tende a trazer algumas questões à tona, que podem estar adormecidas ali. A quadratura com Netuno reforça isso, aumenta isso. O Saturno em Peixes, que é o regente da lua cheia, estando estendalone ali, né, no signo de Peixes, e estacionando, né, porque ele está diminuindo a velocidade para retrogradar, reforça isso. A Lilith, em oposição a Netuno, também reforça isso. Então, é interessante, esse óleo ele pode ajudar o quê? Deixa eu ver quais são as dores que estão aqui que eu preciso trabalhar. Então vale muito a pena, além do aroma, né, além de pegar e sentir o cheiro, né, ele não é tão caro, tá, Flaviana? Ele é um dos óleos que ele é bem acessível. Tipo, se fosse uma camomila, né, se fosse, mas esse óleo ele é bem acessível e dura muito. Esse aqui eu ganhei, né, esse Wintergreen aqui eu ganhei quando eu entrei na do Terra. São 15 ml, então dura demais, dura demais. Quando você compra um vidro de 15 ml, principalmente se não é um óleo que você usa muito, como o peppermint, né, que eu tomo o peppermint direto, ele dura bastante. Então, está quase acabando, né? Em breve eu vou ter que renovar, né, ele está aqui meio que no finalzinho, mas são 15 ml, então tem mais ou menos 300 gotas aqui. Se você usar uma gota por dia, dura um ano praticamente. Então, o cheiro, ele é muito bom. Vale lembrar que o óleo, quando a gente vai passar na pele, tem que diluir. Então você pode, por exemplo, diluir, você vai colocar, né, se você fizer um rolon, eu não estou com nenhum rolon aqui, mas um rolonzinho, você coloca 12 gotas. Imagina, de 300, você coloca 12 gotas no rolonzinho, né, e aí você dilui no óleo vegetal e você pode passar em alguns pontos e trabalhar essa questão da soltura de coisa, né. Tem muitas que você fala que não tem na Europa, acho que difere muito. Olha, não difere muito não, não difere muito. Na real, o que acontece é que tem muitos que tem aí que não tem aqui, né. O que não tinha na Europa, e que acho que agora chegou, era o breu branco. O breu branco era um óleo que só tinha no Brasil, né, porque ele não tem tanta quantidade, a extração dele, então era só no Brasil. Aí parece que liberaram para a Europa,
tipo, e tem um limite, né? O próprio Copaíba, que a gente pode comprar mais à vontade aqui, lá fora eles limitam, pode comprar acho que uma, não sei quantas por mês ali. Mas no geral, o que acontece, o que muda, geralmente é só os mix, né? Então, e na verdade o que acontece é que tem muito mix que tem aí fora que não tem aqui, né? Mas no geral, os óleos eles são muito parecidos. O Wintergreen com certeza tem aí, não há dúvida. O Wintergreen ele vem lá do Nepal, né? Ele nem é do Brasil, ele é do Nepal. Então, sem dúvida, ele tem aí. Se você quiser se cadastrar e aí entrar na minha rede, eu vou te explicando tudo, mas com certeza o Wintergreen tem aí a possibilidade de você conseguir ele. Pessoal, vou ficando aqui. Não sei se está rolando ainda aquela coisa do Instagram derrubar a live com 1 hora, mas já vai dar 5 minutos para 1 hora. Agradeço aí todo mundo que participou. Quem viu depois da gravação, deixa o comentário aqui para eu saber que você assistiu. E é isso, né? Vamos se falando aí. Amanhã tem Astral do Dia. Eu vou depois analisar o resumão da semana, vou ver tudo que a gente pode trazer. Quero continuar a gravação das reflexões desse livro e também quero ver hoje, você falou um pouquinho mais do brief, de alguns óleos essenciais, então, e vou também falar sobre a microbiota. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o papo de hoje vai ser microbiota, né, que é os micro-organismos que fazem parte do nosso corpo. Você nem imagina, porque tem um livro que chama 10% humano, né, porque a gente tem muito mais micro-organismo do que células nossas. Né? Então a microbiota é isso, a gente vai falar sobre isso no grupo do WhatsApp. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, até a próxima. Tchau, tchau.